Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Quem fala aqui é o Alan Milani. Eu estou aqui com a Gabriela, mais conhecida como Bibi. Eu vim aqui hoje apresentar para vocês, meus amados, o podcast, melhor podcast do Brasil, tá? Em nome de Jesus, é o Fé na Prática. Esse projeto aconteceu porque o nosso Senhor Jesus Cristo colocou no nosso coração, dessa equipe maravilhosa, que eu vou apresentar para vocês. Estamos aqui com o Kaique, com a Tati, a Ágata e o Vitinho, tá? Esse elenco maravilhoso que o Senhor colocou nas nossas vidas. O Fé na Prática, nós temos um tema hoje especial. Esse tema é a fé que a gente ouve no domingo, funciona segunda-feira. Pastor Rafael Correia. Isso é lindo, cara, desculpa. Mas, ó, calma, calma. Antes eu tenho que te oferecer isso, porque ele gosta de um suquinho de coco. Olha que coisa linda. Obrigado, Alandresson. O nome dele é Alandresson, tá? Alandresson Isso não tava no Milani. script, não, Tomar tá? no canudinho, que fofo. Muito Isso não tava no obrigado, script, muito beleza. obrigado. Isso que dá entrevistar cunhado e Muito pastor. obrigado. Isso que dá entrevistar cunhado e pastor, eu sabia. Mas tá bom. E não vou fazer propaganda do nosso monstro. Pede pra você, vamos brindar pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Bom, e aí, Bibi? Temos alguma pergunta para esse nosso lindo pastor Rafael Correia? Temos, tá preparado? Tô. A primeira Eu acho que você não. Eu não tô preparada. Tá, quem é o pastor Rafael? Quem é Rafael? Você sabe, né, que você é sobrinha dele, né? Eu sou sobrinha. Você Então eu já conhece sei ele. quem você é, mas você vai falar pra quem não sabe. É uma pergunta complexa, né? Com certeza. Depende do ponto de vista de quem vê, mas tá aí um negócio difícil da gente falar, né? Bom, ele não sabe quem ele é, gente, mas tudo bem. Não, depende da onde, né? Mas é isso, Rafael, é isso. É o pastor da igreja, é o pai, é o marido, é o professor, é tudo isso, né? No final das contas, é tudo isso que a gente Boa, exerce. irmão, boa. E assim, Rafa, agora uma pergunta que eu queria falar para você. E quando você deixa de ser pastor? Não deixa ser. Você nunca deixa de ser pastor? Não deixa. Não tem Boa. como, né? Não tem como você deixar de ser pastor, né? Título de pastor. Agora não é mais o título de pastor, é o Rafael Correia lá na rua. Continua sendo pastor? Não dá para você tirar, porque não é uma profissão que você põe limite de horário, de tempo, CLT que você bateu o Caramba. registro e sai fora, né? Não é essa a ideia. É uma convicção, né? É um chamado, uma convicção. Então não existe Poxa, você poxa. separar, em dado momento é pastor, em dado momento não é. E talvez para o pastor eu acho que isso é mais entendível, mas para os outros é uma dificuldade, Pô, interessante, viu, entendeu? mestre? Ó, vamos lá. Então você falou que é enfermeiro. Conta um pouquinho pra gente do que você faz. Eu sou Porque tímido todo para falar de pastor mim. tem. Hã? Sou tímido para falar de mim. Acredito. A Pai, né, gente, pastor? como mais próximos aqui, sabe que você é enfermeiro, é universitário Já da usei seu PUC, roupão. é professor na faculdade. E como que é tudo isso, assim, sendo pastor também? Então, não tem como você tirar isso, entendeu? É justamente, o pastor, ele, é o que eu falei, talvez para os pastores isso é mais fácil de entender, mas para quem está em volta é mais difícil de entender. Mas não tem como você separar. Um pastor, ele é um pastor onde estiver. Lá na PUC, eu sou um pastor, dando aula, eu sou um pastor. Sempre foi assim? Não, é um amadurecimento que vai vindo, né? Acho que vai vindo com o tempo. No começo do ministério não tinha talvez esse pensamento não estava tão formado, entendeu? Sim. E, cara, interessante, sabe, Rafa? Porque eu mesmo, eu sendo cunhado dele, quem não sabia, eu sou cunhado dele, meu pastor, eu trato ele como pastor mesmo, quando tem que tratar, e cunhado, quando tem que tratar como cunhado. Mas engraçado que ele não. Ele é um cara que ele não tem divisão. Esses dias ele me deu uma correção na frente de todo mundo. Ele falou uma coisa que eu brinquei, ele falou, não, cara, isso não é legal. Eu falei, não, mas a gente é cunhado, pô, não, peraí. Tem certas coisas que é certas coisas. E acho lindo, eu fiquei com vontade de chorar aquele dia que ele falou aquilo. Eu não vou falar qual é a correção, não sou bobo, né? Vamos pergunta aí, fala mais pergunta aí, vai, senão eu vou começar a expor aqui o pastor. Agora, indo pro lado mais da enfermagem, tem alguma coisa, algum aprendizado que você pegou da enfermagem e levou pro ministério pastoral? Tem, muito. Tem da administração da igreja, né, assim. Porque o pastorado, tem isso também, né, às vezes as pessoas não entendem, mas o pastorado ele é, dentro do batista, o pastor ele é o líder religioso e ele é o presidente da instituição, entendeu? Uhum. Então são duas vertentes, né, do pastor. E muita coisa
do que eu aprendi no hospital, do que exerci no hospital, que eu trouxe esse modelo de gestão, sabe? Esse modelo da parte administrativa, né? Uhum. Como presidente, por exemplo, entendeu? Como presidente da Igreja Batista, entendeu? Sim. Muita coisa que traz de lá. E, e é um choque também, entendeu? Porque quando a gente traz, existe uma diferença também do mundo corporativo e da parte espiritual, entendeu? E até existe uma maturidade até entender essas duas diferenças. Olha, é interessante, viu, Rafa? Posso chamar você de Rafa ou de pastor? E agora, hein? Como É quiser. Rafa ou pastor? O que que você quer que eu chame você? Tanto Meu faz. lindo, essa barba é maravilhosa, É, mas é melhor que a minha, vai. é muito. Tá bom. Agora, você, na área da enfermagem é um pouco complicado, né? Sabe o que, Rafa? Eu fico pensando assim, com seus pacientes, quando a gente tira fora do sério. Eu, particularmente, você vê, não tenho chamado de pastor. Eu acho que eu não conseguiria, às vezes, segurar, não. Sei lá, desrespeitar alguém, por exemplo, falou alguma coisa que te desagradou. Como é que é lidar com isso e lembrar, pô, eu sou pastor o tempo todo? É automático isso? Já Não, tá gravado? não, não é. Mas é o que eu falei, é uma construção, né? Pelo menos para mim, não sei para outros, mas para mim foi uma construção de um pensamento. Então, eu não penso assim, eu sou pastor. Não, é algo que já está enraizado hoje na maneira como eu encaro. Muito bom. Diferença, entendeu? Então eu não faço uma separação quando vem é uma coisa que, por exemplo, eu me cobro a maneira como eu me coloco, né, me cobro assim, ou seja, nesse pensamento, nesse crescimento, em toda a leitura da Bíblia, em todo esse crescimento que a Bíblia vai trazendo, e aí vai moldando algo dentro da gente. Então a maneira como eu tratava antes não é a mesma que eu trato hoje, né. Existia uma questão, Então né. teve, desculpa atrapalhar, teve um momento que você era diferente, então. Ah, é, lá Tá. no SEMA Uhum. lá no hospital, né, teve uma questão, né, antes eu era de um jeito, entendeu, e talvez a pessoa que me conhecesse lá, hoje teria uma outra concepção Do também, jeito como, entendeu. assim, Rafa? Eu era bastante lá que eu teve uma reunião de ministérios aqui na semana passada e eu comentei isso, porque antes eu tinha um modelo de gestão ali muito mais autoritário, muito mais autoritário na maneira de ser, Duro, entendeu. severo, brabo. Muito Eu lembro mais. disso. Muito mais. E aí depois, quando eu vim para a igreja para pastorear, eu tive uma crise em relação a isso, entendeu. Porque, esse modelo é de gestão que eu sempre fiz e sempre deu certo, entendeu. E agora, como é que isso aqui na igreja, né. E deu essa crise na minha cabeça nesse momento de como trabalhar essas 2 questões, Uau. entendeu. A questão da vinda do hospital, da liderança do hospital e agora a liderança com a igreja, e é diferente. Um Isso que livro que é me ajudou muito foi, uhum. Visão Espiritual, de Richard Blackaby, é um livro muito bom. Ó, quero saber mais É, sobre, hein, muito bom. depois. Muito bom. Poxa, Rafa, interessante, viu. Eu falo que o cargo de pastor cargo não, né, acho que é o chamado mesmo, algo sério. Não É, é brincadeira não. mas eu defendo que todos são, entendeu. Todo mundo, você acha que todo ó, Eu acho. interessante isso, hein. Eu Como acho que assim? o pastor, eh, leva isso mais a sério, entendeu. Que Mas eu acho que todo então todos eu, são por exemplo, sou um chamados. pastor? Não. Com Porque certeza não, mas mas eu acho que são chamados, entendi. todos são chamados. Por isso que aqui na O ID, igreja, né. eu não chamo ninguém de voluntário, porque não existe voluntário, Olha entendeu. só, isso você Aqui não na falou igreja pra não mim tem não, hein. voluntário, Eu acredito, tanto é que o nome do nosso grupo onde está todo mundo que trabalha são chamados, Que porque eu acho que lindo. todo mundo é chamado, entendeu. Só que o pastor encara isso de uma maneira, talvez culturalmente, uma maneira muito mais séria do Puxa, que 90% da população, mas todo mundo é chamado. E esse chamado exige a atuação de todos, igual o pastor se prepara, assim deveria ser todo cristão. Então eu me preparei, fui atrás por conta do chamado pastoral. Você tem um chamado, por exemplo, na liderança, tem que ir lá se preparar, não sei o quê, e ter essa mesma pegada. Ela tem um outro chamado, tem que se preparar e tal. Então todos são chamados. Só que a gente dá mais ênfase para a questão pastoral, entendeu? Mas eu, na minha visão, tudo é pastor, né. Tudo é o pastor, já percebi isso aí. mas todos são chamados. Muito interessante, interessante demais. Bom, cara, obrigado, tá. Eu quero falar como professor, porque tá Hum, aí, eu vejo que você tem e professor, é dom ou é talento? Como é que você explica isso aí? É é associado aptidão. mesmo? Aptidão. Hã, Tá. Como professor, tá, na sala, eu acho que aí é um ponto lá, né. importante. Hã? Existe uma diferença entre ensinar uma disciplina na universidade, por exemplo, e ensinar a Bíblia para a igreja. Como é que você correlaciona uma coisa com a outra, ô Rafa? Então depende de matéria, né, de qual matéria, porque a diferença tudo é ensino.
Tudo é a maneira de ensinar. E o ensino ele tem que se adaptar ao público, entendeu? Então, por exemplo, lá na faculdade, eu ensino matéria de profissão em carreira, saúde do adulto, eh, pronto-socorro, essa parte, trauma, TCC, que eu gosto demais do TCC. TCC. Então, mas o que eu sempre tento passar para os alunos não é apenas um segmento da matéria, mas é um segmento de pensar, Entendi. junto com a matéria. Sim. Então eu acho que ele se assemelha demais, entendeu, com o pensamento cristão nosso, que é de a base mesmo do pensamento cristão não é eu falar, por exemplo, métodos, é o que a gente falou na reunião nossa de ministério também. Não é você falar método, ensinar método, mas é você ensinar, o pensamento, ensinar o organismo na coisa, entendeu? Não é você ensinar só método. E na faculdade eu faço assim também. A ideia minha não é ensinar só método, a ideia é ensinar o pensamento Legal, orgânico, cara. ensinar a pensar daquela maneira. Sim. Tanto é que Uhum. eu vou mandar para meus alunos esse podcast aqui. Que benção. Porque é o que a gente exerce de fato lá na faculdade, é isso, entendeu? Bonito. Ensinar esse processo. E os alunos, gostam disso e sentem diferença nisso, né, procuram no final da aula e conversa. Alguns procuram para orar, E entendeu? mas a questão também é sobre a religião. Nós sabemos que hoje em dia até então tá bem difícil você tá sensível o papo da É, religião, Uhum. principalmente para um professor, né, que é. é pastor, e aí tem alguns assuntos que nós sabemos, claro que eu não vou falar certos assuntos, mas que você vai ter um conflito ali. Como é que você lida com isso, cara? Conflito como? Em relação ao que você pensa, o que você faz, tá? Por exemplo, dentro da igreja, como que se executa um pensamento adverso lá na faculdade? Uma coisa que não está no seu nicho ali, na igreja, vamos supor, eu discordo disso. Você, como professor, tem que ensinar o que é errado, um exemplo, sabe? Não, acho que não tem muito dessa lá. Você consegue separar, então? Bem, Não, é o contrário, não dá para separar, porque, por exemplo, eu ensino essas práticas lá, e nada disso tem nenhuma questão combativa com o cristianismo nem nada, entende? Então não não tem mesmo? Porque eu lembro que desde o ensino médio eu tô lascado com isso. Ah, o crente, eu tenho que explicar e tal. Pelo não. menos eu. Imagine um professor que é pastor, será que ninguém pergunta, né? Ou brinca, ou zomba, sei Não, lá. brincar eles brincam, né, no Ah, dia tá. de prova eles falam, né, tipo, quando Legal. distribui as provas eles falam assim: "Olha, Deus amou todo mundo". Ah, isso é muito bom. Eles falam: Os "Jesus alunos perdoou gostam. todo mundo". Olha Aí só. eles falam: "Ah, vamos fazer uma oração aqui, professor, vamos Eu fazer uma vou lá oração e. antes". Aí uns brincam, falam: "Ah, vou dar dízimo lá na nossa igreja", entendeu? Uns falam umas coisas, né, e eles brincam, né, disso. Porque eu já chego falando que sou pastor, entendeu? Eu já chego, quando eu chego eu já falo que sou pastor da igreja batista, e todos eles já sabem, né, Uhum. a faculdade sabe disso, né. É o E respeito, né? Que benção. e como que você evangeliza lá dentro? Tipo, tanto para seus alunos, quanto sendo um aluno de um mestrado onde você estuda diversas religiões? É, mas eu não faço o evangelismo assim, porque, por exemplo, a gente acha que para mim, né, o evangelismo ele, hoje em dia, ele não funciona mais dessa maneira de catequizar alguém, entendeu? De sentar alguém e falar assim, igual tinha a pulseirinha da salvação, que Uhum. você falava: "Olha, tal", Nossa, eu lembro né, disso. essa ideia, catequizar, eu acho que não funciona mais. Então a maneira que eu penso, da evangelização é sendo luz, entendeu? Então Sim. é isso. Sem Então, por luz. exemplo, na faculdade, né, onde eu dou aula, bom, falando e mostrando comigo, bom, eu não fico fazendo piada de duplo sentido, não fico enrolando para dar aula, Uhum. não fico, eh, pegando peça com eles ou desrespeitando qualquer um, entendeu? Então, é sendo luz, e isso vai essa é a maior exposição do evangelho, para mim essa é a maior Sim. Não exposição do evangelho. necessariamente falar de Jesus, mas tendo sua Mas mostrar Jesus, entendeu? sim. Com a maneira de agir. Viver, né? Essa é o melhor Uhum. jeito. E na Que PUC é a bom. mesma coisa, entendeu? Também Que excelente. é você, mostrando nas questões, não se assentando na roda do escarnecedor, né. Uhum. Eu acho que é isso, Glória a essa Deus. prática, entendeu. Mas aquela ideia de você chegar e catequizar e você ficar falando, não funciona, eu acho que não funciona mais e eu acho que é contrário. É uma maneira de você afastar o cara. Porque quando você vem, o cara já tem um imaginário de tudo que você vai falar e o cara Sim. já bloqueia na cabeça. Porque outras pessoas já pararam ele no caminho e tal, e aí ele já bloqueia na cabeça. Caramba. Agora quando ele percebe você fazendo, aí é o chamariz, ele tá vindo, entendeu? Ele que vem. Que é o que a gente vive lá. Aí os alunos chegam, às vezes, muitos alunos chegam e pedem oração, entendeu? E conta alguma Nossa, que da questão hora, cara. deles muito pessoal, né? No final da Nossa. aula, me leva e tal, Uhum. "Ah, professor, eu queria que você Nossa. orasse, sabe, professor, eu tô passando com dificuldade nisso, né? Com meu pai, com não sei o que e tal", e vai contando. Bom, e eu não falei nada. Ah, quem quer aceitar Jesus? Não, nada disso, né? Sim. Dando aula e mostrando.
tendo respeito, passando essa ideia do respeito, e vai pegando, hein? Você tá vendo? É o fé na prática, igual a Agatha falou aí. Ô, meu elenco, vem cá tomar um negócio aqui, ó. Gente, o elenco aqui é incrível. Eles estão aqui, ó, dando vários palpites, pegando no ar. É bênção demais. Vamos lá, toma um energético aí pra vocês ficarem animados. Ah, Agatha, é isso mesmo, é o fé na prática, pastor. Cadê o coisa É que eu quero? Esse, agora esse é aí, aqui, ó. ó. Ele pensou que eu não trouxe o dele, ó. O sucão. Tá no vício, rapaz, de água de coco. Eu tô, meu. Eu tô. Você sabe que isso Tá aqui é no um coco, não é dieta? coco, né? É, eu acho que é assim, Tá né? lascado, mas tá bom. Daqui. Tem um copo pra ele aí? Ah, achei que Tem um copo, tem um bebia copo. assim. É, que mostrou passou doidão. Toma. Ó, toma aqui mais minha equipe número 1. Pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo, é Peraí. bênção. No seu tempo. Todo mundo energizado. Não é propaganda não, hein, gente? Na boa. Aí vai ter os engraçadinhos que vão falar, nossa, o Alan tá matando todo mundo aí. Tá. Calma, é uma vez por... Da próxima tem aguinha, tá? Tem água também, ó. Aqui, ó, tem água, tá, gente? Olha, água de coco, meu Deus. Agora tá nessa de água de coco. Nossa, muito bom, hein? Olhei tudo aqui. Isso demais. Bom, mas é interessante, né, Rafa? Voltando ao assunto, o fé na prática é isso. Você tá praticando mesmo a fé ali. É. E eu tô aprendendo bastante, hein? É aprendi essa a agora. pegada, né? Benção demais. Agora vai ter um assunto polêmico, hein? Eita, Hum. vou lançar aqui as polêmicas. Eu sei tudo. Eu sei tudo das Tá polêmicas. preparado? Posso falar? Pode. Vou falar. Ah. Tá bom. Sobre fracassos e erros. Vou deixar você começar. Vou deixar você Eu? começar. Eu? Isso. Aí você vai responder aí. Tio, pastor também erra? Claro que não. Que as pastor Eu? ótima. Vai, Com certeza. boa. Com certeza. E a ideia de ser mini Deus é contrária à nossa prática cristã, entendeu? Uhum. Né? A ideia de ser mini Deus e você ter tudo e saber de tudo, nós, os tradicionais, não acreditamos nisso. Pastor erra, com certeza. Porque, na verdade, a figura do pastor ele é um, por exemplo, o Batista, ele é um líder espiritual e presidente da instituição. É isso. Então, não quer dizer que ele seja o santo, não quer dizer que ele seja o cara que nunca erra, não. É um líder espiritual. Então, espera-se que ele Mas esteja todo mundo acha melhor que você não é. preparado espiritualmente do que o grupo que ele lidera. Tem que ser assim, né? Pois Seja é. melhor preparado espiritualmente perante o grupo que ele lidera. Mas essa questão de erro, é claro, todo mundo tá fadado a erro, entendeu? Todo mundo erra, todo mundo tem os seus não acertos, entendeu? Pode falar aí, que pergunta aí, Tati. Pergunta. A mulher do pastor vai perguntar. Fala aí, em voz alta aí pra gente ouvir, que eu discuto aqui com ele aqui. Manda, vai. Manda aí. Rafa, você pode falar alguma coisa que você errou ou se arrependeu, que não deveria ter feito ou falado, Ixi, ela sabe. e foi muito difícil pedir perdão, sei lá, tanto para a igreja quanto para a pessoa. Você lembra de algum episódio assim? Não. Rapaz, Ela acabou lembra. de falar que Ela pastor não lembra. erra. Você lembra. Fala, Tati, fala. Pastor erra ou não erra? Ela sabe. Não, tem algumas coisas na condução que a gente vai vendo mesmo. Teve uma época aqui na igreja que a gente estava empolgado por uma construção da mídia que a gente tá fazendo aqui, porque é muito de perfil, assim, sabe? O meu perfil é de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Tá aqui, minha esposa tá aqui na sala, tá aqui. Eu gosto de trabalhar. Eu não consigo ficar parado em casa, eu não consigo ficar ocioso. Eu gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar. Então, antes do pastorado, eu trabalhava dando aula, eu trabalhava no hospital, ficava o dia inteiro trabalhando, com 2 empregos e tal. Eu gosto de trabalhar. Então, aqui não é diferente. Então, aqui eu venho e eu gosto de trabalhar. Então, para quem gosta de trabalhar, a cabeça fica funcionando. Então, por Uhum. exemplo, eu venho aqui, hoje eu coloquei no grupo da igreja, eu vim para cá hoje, para fazer algum atendimento. E aí, acabou o atendimento e eu fui andar, porque Só eu explica ando pra aqui. gente, Rafa, desculpa atrapalhar. O que esses atendimentos significam? São aconselhamentos. Ok. Aconselhamentos que a igreja procura, tanto da igreja quanto de fora, mas é muito mais da igreja, mas que procura para aconselhar, entendeu? Aconselhamento Legal. bíblico, né? Isso E tem qualquer uma pessoa prática pode muito. vir falar com Qualquer vocês, se pessoa. quiser. Aí, gente, ó, tá É. vendo? Aí, E ó, tem se quiser falar com o Rafa. Tá E tem, disponível. e tem uma prática muito boa que a igreja faz com isso. Então, toda semana eu tô aqui com atendimento. E aí teve atendimento, e aí, quando acabou, eu fui andar na igreja, porque eu gosto de andar aqui para ir vendo. Então, eu venho aqui na mídia, vejo o que tá acontecendo, vejo como é que tá, vejo se tá tudo organizado, porque o pastor é supervisor, né? Legal. A palavra Uhum. pastor Boa, tá lá é certo. bispo, né? Supervisor.
Então eu subi aqui na mídia pra ver, aí fui lá no Ministério Infantil, aí fui na secretaria, aí fui na sala de reunião, aí fui na sala dos adolescentes, aí eu vou andando. E nisso a cabeça vai funcionando. Então, ah, aqui acho que tá meio apertado, aqui precisa disso, aqui tá desorganizado, aqui dá pra gente fazer um telhado, aqui dá pra gente fazer, e a cabeça vai organizando nisso. Então, numa dessas, também numa dessas eu subi na mídia e vi, caramba, eu precisava de uma câmera, aí o irmão falou assim: "Ah, tá vendendo uma câmera lá", e eu fui lá e comprei essa câmera, entendeu? Do seu dinheiro mesmo, pegou do seu Não, bolso? da igreja, né. Ah, tá. Aí comprei essa câmera, mas foi um erro meu, porque naquela época hoje a gente tem os ministérios formados, né, diferente. Sim, sim. Então hoje a gente tem os líderes de ministério, naquela época não tinha, né, quando eu cheguei aqui na igreja tinha 17 pessoas, entendeu? Num domingo à noite. Então não tinha líderes de ministério, não tinha essa formação que a gente tem hoje. Então eu fui e não era uma câmera que tinha tanto uso, entendeu? E E a por e a que que você câmera perdeu? ficou, parada. Você teve cobrança por causa disso, do Não, pessoal da igreja? não, cobrança não, mas o pessoal, mas ficou um negócio assim, né, pô, eu gastei um dinheiro ali e tal. Carmozina é uma benção, Carmozina não fica de atrás, de fritando pastor nem nada. Mas aí eu pedi perdão pra igreja, eu falei: "Olha", estava numa assembleia reunida aí, eu falei: "Ó, eu quero pedir perdão pra igreja, porque eu comprei uma câmera aqui e não teve muito uso pra igreja, Sim, e aí a gente quer vender então e tal", porque o meu erro foi que aí eu comprei um negócio que não tinha muito uso, sim. né, a estrutura não é igual a gente tá hoje, graças a Deus, então são erros que a gente comete e é normal, isso não faz, melhor pastor ou pior pastor, são erros que todo mundo comete, Sim, né, Sim. sim mesmo, com faz certeza. parte. Os erros faz parte. Então o que que a gente tem que ter é que na parte espiritual, é alguém que tá ou espera-se que esteja mais entendimento e mais dedicação na parte espiritual, né. Por isso que ele é o líder em que tá com o povo. Talvez uma melhor comparação é assim, existe orquestra, certo? Na Ok. orquestra, existe o regente, o maestro, né, que ele vai A direcionar a batuta. E orquestra. você tem a É, batuta, hein? é. Ele vai direcionar a orquestra. Então o regente é Deus, certo? Ok. Na orquestra. Deus é que vai direcionar a orquestra, Deus que vai falar: "Ah, essa música que é para tocar". O pastor é a figura do Spala. Na orquestra existe um cara que é o primeiro violino, que é o Spala, e ele é responsável por afinar toda a orquestra, entendeu? Então ele toca e a partir dele toda a orquestra é afinada. Eu acho que uma das melhores representações é essa. O povo de Deus é esse, é a orquestra. Deus é o maestro e os pastores são esses primeiros violinos que Que afinam, entendeu? isso, cara? Tem um negócio bonito isso aí, É, cara. é. Muito bom. Então a cantoria não sai da gente, a partitura não sai da gente, a gente afina, Eu entendeu? vejo também o pastor como eu brinco, eu falo que eu vejo como um líder de guerra, né. Eu vejo esse cara aí com a espada na mão, cheio de É, corte, cicatriz, e os soldados, né. E é, cada soldado tem a sua participação no reino é. dos céus. Glória a Então, por Deus. isso que é só voltando isso. Então, esse Uhum. líder espiritual é passivo dos mesmos erros e tentações do que toda a Nossa. comunidade, entendeu? E porque tem muito É, julgamento também. Nessas mas é coisas tem o passivo de julgamento. todos os erros. É. Você tem tentações e o pastor é igualzinho, tem as mesmas tentações, os mesmos erros. Só que espera-se que o pastor tenha talvez melhor dedicação, Pela postura. mais preparo diante disso, entendeu? Mais envolvimento com a palavra de Deus, e por isso ele é mais transformado, e por isso ele é um espelho da comunidade nisso, mas não de infabilidade, mas ele é um espelho de luta, entendeu? Eu acho que tem que ser isso. O pastor ele tem que inspirar, entendeu? Uhum. Nesse sentido, né. Sim, com certeza. Muito bom, Rafa. Rafa, uma pergunta interessante que até pra mim mesmo eu queria saber. Hã. Qual conselho você daria para o Rafael de 20 anos atrás, meu irmão? Eu quero ouvir, cara. Quero ouvir. Eu te conheço há 20 anos atrás, hein? Eh, tem um monte, viu, cara, acho que um é difícil, Não, viu. solta aí, natural, solta aí. Inclusive, daqui Tem a um O pouco eu monte. vou primeiro que você fazer pensa aí. um bate-bola aí, Bibi, com ele, que ele vai ter que responder tudo assim É. rápido. Nossa, vai ser bom. Eu acho que essa questão de entender mais, eu acho que, no começo do ministério eu não tenho muitos anos de ministério, tem 6 anos, né, vai fazer 6 anos. Mas no começo eu acho que o foco meu era mais focado nessa administração, entendeu, da coisa ali, de prédio, não sei o quê, mais focado nessa ideia, nessa gestão, essa ideia do crescimento, nessa ideia, eu acho que era mais focado nisso e na verdade, com o passar do tempo, a ideia é outra, cara, a ideia é amar mesmo, sabe. A ideia
Cara, é só o que Deus pediu, amar. E essa é a dificuldade, entendeu? Da gente amar Então você os olha diferentes, entendeu? Eu acho Uhum. que e no final das contas é isso, o que Jesus coloca lá, o que João vai trazer é: "Cara, ama". Uma coisa bonita é que Jesus fala assim, quando ele tá lavando os pés lá, ele fala assim, né, a Bíblia fala que Jesus amou eles até o fim, amou todos. Eu acho que é o centro, entendeu? você consegue amar 100% as pessoas, né, seus inimigos? É, então, essa é a luta. Como é E que é o nome? Jesus amou. Não, claro que não, mas Jesus amou, entendeu? Acho a luta é essa, entendeu? De você amar até o fim. Jesus amou até o fim todos eles, Judas, todos eles. Você já desobedeceu a voz de Deus alguma vez, meu irmão? Ah, Viu já, algum lugar que você tinha que fazer aquilo, e nós já. sabemos que vocês pastores têm um tete ali com Deus, sei que todo mundo tem, mas vocês têm um negócio ali, né, eu acho isso incrível, eu sei que tem. É, questão de De desempenho, desempenho, desenvolvimento, leitura é, bíblica, estudo, é, né, nós sabemos disso. Mas teve alguma vez que você ouviu a voz do Senhor e não fez? Qual já. foi? O que você sentiu, meu irmão, naquele dia? Nossa, um pesar absurdo, né. Foi teve várias vezes que, né, Deus apertou, mas teve uma vez que eu orei e falei assim, que a igreja era de Deus. Eu orei isso na minha, né, orei, estava no gabinete, né, Sim, na época, e orei e falei assim: "A igreja é de Deus". E, de fato, eu coloquei isso. E aí depois veio alguma sequência de fato, algumas coisas, e eu senti Deus falando que era para agir, de uma maneira, falar ali de uma maneira com uma determinada pessoa, de uma determinada parte ali. E eu não fiz, cara, eu não fiz, eu tentei achar um jeito, tentei, eh, sabe, rodear, e aí quando eu cheguei em casa, nossa, um pesar absurdo, absurdo, absurdo. E eu falei pra Tati: "Gente, eu falei que a igreja era de Deus, Deus mandou e eu não Deus. fiz". Cara, isso me Eita pesa, nós. sabia? E qual foi a Isso me consequência? E teve pesa. consequência, meu irmão? Não, pela misericórdia de Deus não. Puxa Mas, vida. cara, isso me pesa. Quando eu cheguei, falei: "Eu não fiz". Eu falei que a igreja era dele e eu não fiz. Cara, isso me pesou. Mas aí eu orei, pedi perdão a Deus e pedi uma oportunidade de novo. Falei: "Sabe, Deus, me dá oportunidade". E Puxa Deus deu vida. oportunidade, cara. Glória a Graças a Deus. E aí na Deus. sequência, eh, consegui, né, fazer e pela misericórdia de Deus. Mas é uma coisa Nossa, meu que irmão, que lindo. me pesa. E você vê, mais uma prova aí, né, que É, pastor tem seus fracassos, suas falhas, é, Que eles né, erram. que eles erram é, e a misericórdia de Deus é para sempre, né. é. Glória a Deus. A Eu misericórdia de Deus alcança, né, cara. Você não vai fazer eu chorar aqui, né. Mas é isso, a misericórdia de Deus A alcança. gente aceita. Mesmo na falha, entendeu? Mesmo quando você não faz. Por isso que a minha irmã falou um negócio interessante, ela colocou no grupo nosso da família, falou assim: "Quem Deus é pra você?". E é uma reflexão interessante essa, né, quem Deus é pra você. E pra mim é isso, Deus é aquele que segura, a minha mão nas maiores indecisões que acontece, entendeu? E é essa a pegada. Glória a Então, Deus. essa relação tem que ter e a misericórdia de Deus alcança a gente, né. Para Uhum. sempre. Amém. Uau. Nossa, cara, que bênção. Eu nunca faz tempo que eu não vi esse Temos, cara. temos Ah, uma tem mais pergunta aqui, uma. hein? E aí, Hum. Agatha? Diz. Eita, a Agatha tá falada aí, Agatha. Bora, Agatha, fala. A minha pergunta é mais ou menos sobre esse assunto de momentos de dificuldade sua e tal. Você, como um líder, né, como um pastor, como você lida quando você tá precisando de ajuda, quando você precisa de Ó, aconselhamento? Boa. ó, boa, hein? Eu tenho um pastor, eu me encontro com ele, entendeu. Quem que é esse pastor? Eu não sei, hein? Quem é? Ele tem um pastor? Eu pensei que era o pastor Bezé, o pai Todo dele. pastor tem um pastor? É mesmo, é. Deveria ser. Tudo pastor tem pastor. É. É. Essa é uma indicação que a Convenção Batista faz, Aham. entendeu. achando que você ia falar de pastor tipo Jesus, É, entendeu? Eu É, eu também. É também. Jesus, o meu Não, não, pastor. não. Jesus, e também era. Não, físico. precisa ter. Ah, muito bom. Precisa ter. Que alguém que aconselha, entendeu? Que fala, e aí quando eu tô assim no zonho, eu marco e vou lá na casa dele, falo com ele, entendeu? Converso. Nossa, tudo do Pentágono aqui, eu não sabia disso. Você sabia disso, Tati? Ela é a esposa dele, né? Tem que saber. Eu que você é minha irmã, que, né? Que legal, Rafa. Pago Muito 100 bom. reais pra falar aqui, né? Você me pagar, eu faço. É muito bom, É, cara. mas aí eu vou e converso, e é um momento maravilhoso, né? Acho que tem que ter Você isso, se né? abre mesmo. Fala, pastor, errei. Cheguei, minha É. mulher toda. Tem A isso mulher tá também? fofoca aqui, né? São, É, tá bom, é.
Mas aí eu converso. Por quê? Porque eu acredito nisso. Se não, você não acreditasse, você não fazia, né? Muito Tipo, bom. eu tenho um pastor e isso dá muito certo. Porque eu acredito, né? Quando as pessoas vêm também falar comigo, eu acredito que é uma realidade que aquilo vai fazer diferença mesmo. Por isso que a gente se prepara, E né? você pode falar o nome dele aqui pra gente? Ou é segredo assunto do Vou Pentágono? falar só depois. Ah, tá vendo? Se você quer saber aí, ó, manda aí ó, o seu joinha, fala aí na descrição. Eu quero saber o nome do pastor. Quem você acha que é? Por Põe aí quem favor, gente, você eu tô acha curioso que é. agora. É. Tá bom? Vamos lá. Põe aí no coisa, quem você acha que Quem é? você acha que é? Eu acho que é, eu não sei. Não sei, não faço a mínima ideia. A minha pergunta é: você como pastor, você já teve algum momento difícil de ver alguma notícia, algum aconselhamento que você passou, né, que você fez com alguém, e foi difícil depois para ir para casa ou ir para casa Ah, sim, que bem ou fica tal? pensando, sim. Que fica pensando. É natural, né? A gente sente junto, né? E eu acho que isso é bíblico também. Você tem que chorar com os que choram, né? Uhum. E a gente sente, mas não é um pesar, não é uma coisa assim. Não, você sente a realidade, né, da pessoa, né? E isso faz é normal, eu acho que é real isso. E agora tá dentro de todo o processo você orar entregando isso, entendeu? Para Boa, Deus, né? Então faz parte disso, mas já teve vários mesmo de chorar junto, né? muito bom. É. Vamos falar da fé dentro da vida real? Hum. Eita, nós. Eu tô gostando desse assunto. Quem é meu roteirista? Tatiane Milani. Ah, essa é uma benção demais. Minha maninha. Essa Nossa, igreja é mas uma igreja de chata, velho. compadre, é Mas tudo parente. é tudo é benção demais. Mas somos família no céu e aqui também, né? Chata, mas é uma benção, viu? Roteiro maravilhoso. Perguntas ajudou aí. Glória a Deus pela sua vida, viu, maninha? Te amo. Vamos lá então, Rafa. Eu tenho uma perguntinha sobre a fé dentro da vida real. Qual foi a situação, meu irmão, da sua vida que você precisou, né? Parar de apenas saber sobre a fé e realmente confiar em Deus. Uma situação que precisou confiar em Deus? Isso, aí não Vamos. é de dependência total. Você fala: "Ah, agora lascou, é isso ou nada. Se o mar não abrir, eu vou ter que enfrentar Faraó." Entendeu? Bora, Faraó, vem. Quem tem como é que fala? A foice aqui, eu tenho uma foice. Vem pra cima, Faraó, cai pra dentro. Qual foi esse momento da vida que falou: agora deu ruim. E eu confiar em Deus. Você pode falar? Eu acho que sim, mas comigo eu acho que é mais uma questão de vivência minha mesmo. Eu acho que não teve grandes vivências externas, entendeu? Tipo, grandes acontecimentos externos. Lógico que Uhum. teve. Sempre, né? eh, Como eu disse, né? Orei a igreja de Deus. Então, sempre para fazer as coisas eu oro, né? E coloco Sim. diante de Deus e peço que Deus direcione, né? E isso faz parte. Mas eu acho que as grandes lutas é com a gente mesmo, entendeu? Acho que a grande luta é essa, de você falar assim: Deus, eu preciso eh, que você fale comigo aqui, eu preciso que o senhor me ajeite nisso, eu preciso que o senhor, né? Tipo Jacó, né? Lutando com o anjo, né? Coração enganoso. De tudo, né? De falha nossa, de pensamentos, né, que você coloca diante de Deus e, né, de soberbas, de tudo que faz parte do coração humano, né, e você tem que colocar com Deus, e acho que essas têm sido as maiores enfrentamentos, digamos assim, é esse, entendeu? De você falar com Deus: "Ah, eu tô ainda querendo fazer do meu jeito", entendeu? "Ah, eu tô Uhum. ainda querendo tomar decisão", sabe? "Eu tô ainda talvez me achando", entendeu? Nossa. É, Uhum. Acho que admitir, né, a é, si mesmo, confessar a si mesmo para Deus, é, eu acho que é mais difícil, hein, Rafa? é. Eu tenho essa dificuldade, É, sabia? Às vezes de me encontrar e falar assim, isso tá errado. E eu tenho feito mais isso, mas é difícil. é, Nossa, muito bom. é. Porque aí entra essa questão dessa dependência mesmo, entendeu? De você conversar, né, com Deus e você ter essa dependência, né, nessa fala, de você falar: "Ah, acho que eu tô me achando aqui e não é por aí". E é a luta de lutar com isso, falar: "Não, não é por aí". E o ensinamento vai vindo, né, a Bíblia vai trazendo, e você vai lutando com isso aí, porque todo mundo tá fadado, entendeu? A fazer, por exemplo, eh uma coisa, por exemplo, né, graças a Deus que a Mozina tem crescido, tem desenvolvido, Muito. né, e e e a história é essa: bom, a gente chegou aqui, tinha 17 pessoas no domingo à noite, né, a igreja
estava em um outro formato, um outro estágio de culto e tudo, e 6 anos passaram e graças a Deus, eh, tendo que colocar cadeira, né, nos domingos e chegando gente, a cada domingo vai chegando mais gente e tal, e Deus tem feito. E uma das lutas eu acho que é essa, de não deixar, eh, é muito sutil isso, cara, que o coração encontre isso, sabe, de Nossa. achar que é alguma coisa minha, cara, eu luto com isso. E não é nem força É, espirituais malignas, né? É não, si mesmo. eu Uhum. luto com isso. Nossa, que bom. De falar assim: "Poxa, porque senão eu posso inibir a glória de Deus", sabe. Eu posso travar, eu posso, sei lá, eh, colocar um pano em cima da glória de Deus, sabe. Se nesse processo eu achar que realmente, eh tem a parte minha ou maior parte minha ou alguma coisa assim, sabe, aí, cara, a glória de Deus ficou inibida dentro do ego, entendeu. E aí é uma das questões que a gente tem que lutar, e falar: "Não". E é uma das questões que bateu muito no meu coração, sabe. Tanto é que, por exemplo, a parte nossa de jovens, né, que Deus tem abençoado, e aí alguns colegas falam, né: "Nossa, mas o que aconteceu, né, tem bastante jovem, tá vindo muito jovem". E aí, cara, eu luto com isso falando: "Olha, foi a misericórdia de Deus", entendeu. Você vê Porque como se é eu sensacional. abrir porque se eu abrir isso, pode ser que meu coração encubra a glória. Cara, Puxa você tá vida. doido. Precisa de um lenço aqui pra mim. E aí é um temor, né, cara, porque tá doido, já pensou isso? Nossa. Você cobrir a glória de Deus, então é a luta. Você vê o sentimento verdadeiro, gente. É lindo demais, cara. Que orgulho ter você como pastor, meu irmão. Amém, De verdade. Sim. Obrigado aí por essa ajuda aí que você tá dando pra gente, tá vendo? amém. Eu tô aqui ganhando mais fé na prática É do a que glória de nunca, Deus, viu? né, cara, Tô tendo tem que fé na ser. prática. Agora. Agora, né? É, Na íntegra. é. Muito bom. A gente não Puxa pode vida. nunca encobrir a glória de Deus, entendeu? Nunca fazer nada para que a glória de Deus fique encoberta Amém. embaixo do ego nosso, entendeu? Amém, meu irmão. É. Nossa, que lindo. Show de bola. E falando de Carmozina, cara, eu queria discutir algumas coisas sobre Carmozina. Para quem não conhece, a nossa igreja se inicia no bairro de Itaquera, né? Não é mais Vila Carmozina, né? Ou não, agora a gente O nome a gente colocou Carmozina, porque o sim, Vila ficava meio estranho, né? Meio meio bagunçado. esquisito, aí para dar uma coisa assim, né, do novo também, da coisa a gente tirou o Vila, entendeu? A ideia foi essa. E não é porque eu sou da Igreja Batista Carmozina, não, mas a gente gosta de abraçar. A gente gosta mesmo de É, estar junto, estar perto. Os jovens aumentou muito também, não só os jovens. Eu percebi, Rafa, adolescentes. me corrija se eu estiver errado, cara, que a interação não tá em nicho só ali de jovens, Não. mais velhos, tá todo mundo Sim. misturado. É, Quando tem pintura na igreja, como é para fazer missões, que eu também vou é, falar sobre missões já já, né? Sobre isso também, né? A gente é. sempre Sim. tem umas coisinhas para perguntar, que até eu A tenho dúvida. pintura, né, você viu, veio de tudo, veio Nossa, uma média de 40 pessoas para pintar a igreja, tudo tudo misturado, foi uma voluntário, bênção. e tinha de 60, 70, de 19, né. Nós comia bem Pedro e Elisa forte. com 5, Tem umas criancinhas, é com verdade. 5 não, Tá 7. cheio de marca de dedinho assim nas É, paredes, assim, uns Exato. é, coraçõezinhos. Deu charme na igreja, né? é. É muito É o que você interessante. fala? Que nós comia bem forte da igreja, É, graças a é. Deus. Todo Comunhão. mundo que vem é uma característica da igreja, entendeu? Uhum. Sim. Aqui tá É, bom? Beleza. E é legal isso daí, viu, Rafa? Eu muito feliz, eu vejo o crescimento, tudo. Graças a Deus, Deus colocou nosso coração sobre o podcast também. Uma coisa que estava parada, né? era. Agora, graças a Deus, tá voltando aí para um glória do Pai. Vamos para cima, né? Amém. E, Rafa, falando da Carmozina em si também, nessa questão, eu eu penso assim, nós temos uma base de, né, que a base da nossa igreja é o ensino, não é isso? Ensino Comunhão E e e evangelismo. 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 A gente pega pesado nisso. Eu acho isso muito, muito interessante quando o Rafa discutiu isso com a gente na igreja, né, Rafa? Foi. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso, meu irmão? Eu Como foi essa ideia? Foi sua? Deus colocou na sua cabeça isso? Como é que foi? eu olhei para o que a igreja já fazia, entendeu? Na verdade, a igreja eu acho que Deus foi construindo isso, entendeu? Com Uhum. as pregações, eu acho que com o perfil Deus tem, o pastor certo para a igreja, sabe? Hoje no culto aqui, Sim. né, todas as quartas às 20. Das 4 às 20, como faria, né? Uma bênção. Deus tem o pastor certo. Eu falei para a igreja aqui, em um ano de igreja aqui, tudo aconteceu. Eu fiz velório, eu fiz casamento, foi culto, foi batismo, foi demônio que a gente expulsou aqui, tudo em um ano. Nossa. E eu senti isso, Deus validando, sabe, o ministério na igreja, sabe? Uhum. Deus falando assim, bom, é para você estar aqui e eu tô validando isso, entendeu? A validação é essa. Em um ano,
tudo o que acontece numa igreja aconteceu e a misericórdia de Deus esteve aqui, entendeu? E Deus validando aqui, olha, você é aqui, entendeu? E a partir de toda essa construção, com as pregações, com as questões, Deus foi direcionando a igreja nisso, entendeu? Nessa questão de comunhão, que é uma questão muito forte nossa, como vocês já viram, e todo mundo que vem aqui Sim. fala sobre essa questão, né? A Sim. gente, cara, eu já fui pregar em igrejas em que eu era o pregador, eu era o cara, né, que ia pregar no aniversário de igreja cara, ninguém falou comigo e com a Tati, com as crianças, entendeu? Só o cara que chamou que falou. Uhum. Mas a gente saiu e ninguém falou com a gente, ninguém abraçou, ninguém nada. Fala o entendeu? nome do que? Mentira. É, Pois é. E aí, Carmozina, Deus já foi trabalhando isso muito no nosso coração e a gente foi passando. É a ideia do violino, entendeu? O violino, o Spala, Deus colocou a partitura e Deus usa a gente para afinar. Pronto. E aí foi isso. E a gente começou a trabalhar isso com a igreja, a comunhão. Isso nas falas no culto, né? Falava, ó, não sai, você não tá saindo de um teatro, você tá saindo de uma igreja. Então, no teatro a gente sai direto, porque você vai comer alguma coisa. Agora na igreja não, na igreja você abraça, você serve a comunidade. Então, quando você fica depois do horário do culto, você está servindo a comunidade também. Por quê? Porque você está se permitindo que alguém venha falar com você, que você ore por alguém, que você seja um instrumento na vida de alguém. E isso faz com que esse servir é só quem a gente fica depois do culto. Se o culto Sim. acaba e você vai embora, você não tem esse tempo de servir a comunidade, entendeu? Legal. Então, essa foi uma das questões, que é a questão da comunhão, que é bem forte. A questão do ensino é uma questão que já tem bastante nossa mesmo, minha de professor, né, dessa parte, de que Deus direcionou isso. Né? A questão, eu gosto muito do aprofundamento, né, no ensino no aprofundamento, e que é o que a gente faz nas pregações, né, nas quartas-feiras, né, de olhar para o texto, aprofundar e ver, não pegar só o recorte do texto, mas olhar ele por completo, né, o que o texto diz, que o texto não está escrito, mas o que ele diz, né, essa interpretação. Então já é uma base nossa também do ensino. Muito bom. E a evangelização é porque a igreja ela precisa evangelizar. Sim. Só que eu acredito no evangelismo dessa maneira, entendeu? A gente sendo luz nos lugares, né? Sim. Não fazendo um evangelismo saindo na rua ou porque, distribuindo folheto. desculpa atrapalhar, Não, pastor, isso. porque todo mundo tem essa questão, missão, já pegar um avião e viajar pro mundo É. e ser degolado lá na praia, porque todo mundo pensa que crente tem que morrer, né? Tem mesmo, tem. Morrer, na verdade, matar minha carne todo dia, né? E viver em espírito. Mas, vamos ser sinceros, o que você acha sobre missões? O que você quer mostrar? Como que você quer Então, eu mostrar acho que é pra isso. Eu gente? acho que missões é essa. A missão real é essa, da gente ser esse Espírito de Jesus Cristo, igual ele falou, amou todo mundo e a gente amar todo mundo é lógico. E tem disciplina em tudo isso, né? O amor, ele não é. Até teve um líder da igreja que falou assim: mas aí você fala que as pessoas são mais importantes do que o processo. E até quando isso é uma correção? Quando é que dá correção? As pessoas são mais importantes que o processo. Agora, não é a pessoa feliz, é a pessoa construída. E às vezes a pessoa vai ter que ser disciplinada. E isso faz parte do amor. Entendeu? Sim. Mas a questão do evangelismo que eu creio é essa: de você fazer o evangelismo, evangelizar, sendo essa pessoa que leve a luz, não de luz, mas que leve a luz nos lugares. Então eu acho que esse evangelismo de você sair e distribuir folheto, acho que hoje, nessa hipermodernidade que a gente está, 2026, acho que não é um instrumento viável, entendeu? Entendi. Isso era lá, antes, entendeu? Na década de 90, era, mas hoje não é. Hoje, o evangelismo está, para mim, em você demonstrar isso com suas atitudes, com seus atos. Usando o Instagram a gente pode Como usar que a muito gente para pode. isso. Legal, Rafa. Como a gente pode colocar, por exemplo, como eu tive sede, teve que deu de beber, eu tive fome, deu de comer, tive nu, me vesti. Como que você pode colocar isso pra gente? Então, eu acho que Como a gente vai fazer isso, né? Principalmente Carmozina, daqui, missões, como? Então, por exemplo, como igreja, eu penso nisso. Como igreja, a gente trabalhar individualmente primeiro, entendeu? Então, aí depois forma o grupo. Então, trabalhar individualmente essa questão da gente ser essa luz, esse agente, essa pessoa que leva a luz nos lugares onde a gente já está. Nas faculdades, nos trabalhos e mostrando essa diferença, entendeu? Se cada um tiver essa visão, que é essa ideia nossa, aí quando a gente junta, cara, é uma coisa muito natural, entendeu? E aí, então, quando juntou o grupo de jovens, por exemplo, para ir no cinema, para ir no museu, igual
o pessoal vai, a Agatha vai agora lá no Museu do Judaísmo, quando eu junto esse grupo de jovem, já é uma coisa natural Legal. de ser luz. Então esse grupo de jovem não vai arrumar confusão lá, não vai não sei o quê, entendeu? É uma ideia do grupo de jovem. Legal. Não vai ter palavra errada e tal. Por quê? Porque já é uma ideia construída individualmente. Agora, se isso não acontece, isso vira um imbróglio grande. Por quê? Porque se a gente trabalha só o evangelismo, a gente fala assim, ó, tem que evangelismo, então vamos juntar aqui, vamos juntar dinheiro, vamos fazer isso, ou vamos sair na praça, mas o individual não tá nessa ideia. Às vezes não tá a Uhum. intenção do coração também, É, né? Só tem que fazer porque é certo fazer. mas aí individual não tá nessa ideia. Entendi. Então quando sai no grupo, o grupo fica desmantelado, fica parecendo um João Bobo, sabe? Desmantelado, sabe? Sim. O grupo não tá durinho, entendeu? Boa colocação. Muito bom. E é interessante falar isso mesmo, né? Porque todo mundo conhece a Batista ou conhecia a Batista como uma igreja mais tradicionalzona. Cara, eu particularmente não vejo a igreja assim mais. É. Não é só a nossa aqui também, eu vejo algumas que estão bem. Não também não tá com. Também uma pergunta que eu queria fazer sobre isso, tá? Sobre mais liberdade, sobre ser mais tradicional, entendeu? Acho que vai. Não sei se vai ter uma discussão teológica em relação a isso, Pode falar. mas eu queria saber a sua opinião, né? Do quê? Também, o que você acha sobre a igreja ser mais. Ter mais liberdade, coisa bater palma, Ah, cantar. é. Porque a É, igreja tá quase um pentecostal aqui, viu? é que. Tá sim, olha lá, vamos lá, o confirmou. Não, porque o pentecostal é o que a gente tem aprendido na quarta. É. Exige uma teologia pentecostal. Sim, E a gente não tem a teologia pentecostal, entendeu? sim. Cada um tem uma teologia, né? A nossa teologia é tradicional, Tá, entendeu? mas o jeito, É, exemplo. é, Eu vejo que bate palma, é, canta, mas tem mais entende? liberdade pra poder se movimentar durante o culto, coisa que a É, Batista não tinha. então, mas, por exemplo, a nossa igreja, né? Aqui, a Carmozena, então, ela é uma igreja que é avivada no Espírito Santo. E isso é benção, entendeu? Agora, a teologia continua sendo tradicional. A teologia continua sendo a prática batista ali que a gente entende como a tradição, não sei o quê. Então a teologia não mudou, o púlpito não mudou. Entendi. Agora, o que muda, ou que a gente tem essa abertura, é a questão disso, de você cantar com liberdade, de você adorar com liberdade, né? De você orar com liberdade, isso faz parte, entendeu? Mas isso não nos faz pentecostal, entendeu? Claro. O pentecostal é a teologia da igreja é tradicional. Agora, o movimento nosso é avivado como deve ser, né, não como um novo segmento, né. Eu sou presidente da associação aqui, velho, da Associação Batista, entendeu. Ah, legal. Então, um movimento, mas, por exemplo, agora a gente teve congresso, e foram, né, o pessoal lá, Baruque, Marcena, todo mundo, e o que eu falei pra eles: "Olha, fica é isso aí, a gente é um povo que adora Jesus e que ama Jesus e é isso, entendeu, não pode". É uma coisa muito errada, eu acho, da gente separar isso de uma forma em que a gente fica muito alegre em muitas ocasiões, entendeu? Na festa lá a gente bate palma e grita, e não sei o quê, assistindo futebol, quem assiste, ou numa música, alguma coisa, e aí na igreja a gente fica contido e transfere isso como se fosse uma forma de respeito. Não, é uma forma de vergonha, é uma forma de um culturalismo, alguma coisa, mas não é um respeito. Entendeu? Entendi. Nossa, profundo. Agatha de novo A aí. minha pergunta era justamente sobre isso. É óbvio, Então né? o que você vai fazer? Brincadeira, Agatha, tô brincando. Te amo. Ó, Pode ó, que falar. desliga a câmera. Eu tô aqui, eu tô aqui Quisesse, atrás, quando quisesse, ó. hein? Eu tô aqui. Pode falar, eu tô brincando. A minha pergunta era justamente sobre essa questão. Como que você elabora essa cultura da Carmozina? É óbvio, né, que a cultura da nossa igreja vem do evangelho, né? Mas como que você faz ela se manter, né? Porque vem pessoas sempre, né? Graças a Deus tá chegando bastante gente. Amém. Mas como você faz com que essa cultura se mantenha, né? Eu acho que eu entendi mais ou menos Boa. o que você disse, sobre cuidar primeiro da pessoa para depois de um grupo, né. Mas como que é mais ou menos assim, né, o que você faz? Então, é a misericórdia de Deus, entendeu? Porque Deus prepara e Deus teve uma oração. Eu acredito demais na questão da oração, sabe? Muito, muito, muito na questão da oração. Então, a oração, ela realmente ela move, a oração, ela realmente ela faz a diferença. E, e eu orei e pedi a Deus, sabe? Que Deus mandasse as pessoas que tivessem a mesma visão de reino. E foi o que está acontecendo, entendeu? Então,
Deus tem mandado as pessoas que têm a mesma visão de reino. E as pessoas que não têm a mesma visão de reino também vão acabar saindo. É natural isso, entendeu? Isso não soa meio É, frio, não? não, de maneira, é o que eu falei, é o amor na sua versão estendida, Entendi. entendeu? Por quê? Porque às vezes a pessoa não se adapta a essa realidade. E a pessoa, às vezes, é de um outro segmento, a pessoa acha que a palma ali não vai ser boa, a pessoa acha que né, a luz apagada ali não vai ser boa, a pessoa. Bom, e tudo bem. E ela deve procurar uma igreja que atenda essa ideia dela, entendeu? Porque se esse movimento faz mal, não tem um porquê da pessoa não ouvir isso, não entender isso. É uma imaturidade isso, a meu ver. Agora, eu orei, e não só eu, né? Muitas pessoas oraram, a liderança orou, a liderança é maravilhosa, a diretoria, para que Deus mandasse pessoas que tivessem a mesma visão de reino. E Deus tem mandado. Então, Graças é a a Deus. misericórdia de Deus, porque todas as pessoas que têm chegado têm a mesma visão de reino. Né? Mas teve Todas as pessoas que foram pessoas. contra a sua visão? Ah, Também? sempre tem. Como Tem você um lidar com isso? Então, agora eu lido muito mais tranquilo, eu lido bom, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Antes eu ficava muito mais indeciso, antes eu ficava, assim, naquela ideia de tentar agradar todo mundo, entendeu? Então, Uhum. Eu sei bem como é isso. alguém falava: "Ah, não, a luz tem que estar acesa na hora", "Ah, então acende a luz", "Ai, não, não, tem que apagar, então apaga", "Não, acho que tem que deixar metade, então Igual a deixa história metade". do É, burrinho, do menino e do velho, né? Já viu essa história? Vocês já viram? não. Que Não, eu tô velho demais, né? ninguém viu. É. Vou contar. Eu vou contar essa história aí. Que todo mundo já viu essa história, vocês já viram. Que tá o menino e o vô em cima do burrinho, aí fala, nossa, coitado do burrinho. Os dois vêm andando, aí o velho desce lá com o menino. Fala, nossa, um burro novo desse aí, o menino, tadinho, põe. E assim vai. Então não vai agradar ninguém, né, pastor? Não É isso esquece, não tem é. jeito. Mas antes eu ficava nessa questão também, entendeu? De Uhum. agradar. Então alguém falava alguma coisa, ah, não é isso. Ah, então vamos fazer coisa. Bom, eu tô dando esse exemplo simples, mas era muito mais complexo também. Mas né, a luz apagada, a luz acesa, não sei o que e tal. Até um momento que eu falei, bom, dentro de toda a ideia, dentro da onde a gente quer chegar, que eu passei a visão para a liderança, né, da onde a gente quer chegar, a gente tem uma reunião ministerial, com todos os envolvidos, todos os chamados, a gente passou a visão. Então, bom, dentro disso, é isso. Então, a visão é essa, onde a gente quer chegar é essa, onde Deus tem trabalhado com a igreja é esse, entendeu? Então, Entendi. se a pessoa não tiver, por exemplo, nisso, né, nessa ideia, é uma infantilidade ela não perceber isso, né. E aí, Agatha, é essa ideia. Então, por exemplo, Deus já tem mandado essas pessoas, né, de uma maneira já de acordo com esse nosso modo de vida, de culto, de prestação de culto, e é o que João fala, de estar junto. Então, por exemplo, a gente recebe todo mundo que vem para a igreja, eu e a Tati atendemos no gabinete. Todo mundo que vem aqui, a gente tem um momento da gente atender no gabinete. E é amando as pessoas, e aí, rapaz, Deus faz a obra, entendeu? Eu acho bonitinho isso aí, viu? Você É, chamar a esposa pra atender do gabinete. Acho lindo é, isso, viu? é, E eu acho que só você que faz isso, hein? Ou eu tô é. enganado? Porque é difícil. Muito bonito isso. na casa das pessoas E Boa, vai na eu casa, é gosto. muito Eu bom. vou na casa de todo mundo. A casa que eu não fui é porque a pessoa não quis, porque tem gente que Rapaz, não não vai na quer. casa. Nossa. E normalmente você vai porque você quer? Vitinho, meu. Hã? Normalmente você vai porque você quer ou Não, eu chama? falo, quero nossa casa. Ah, Entendeu? certo, certo. Entendi. Quero na nossa Mas casa. geralmente Quero na também é aquele nossa casa. negócio, ai, gente, o pastor tá vindo aqui, que não sei o É, quê. Ah, é besteira, verdade, Mal aquela sabe como é pressão humilde esse toda. homem aí. Uma É. vez a gente foi na casa de uma mulher que ela preparou um prato absurdo assim, né? E ela falou assim: "Ah, eu sei que você tá Prof. acostumado a comer". Derroles. É, aí ela falou: "Eu sei que você tá acostumado a comer, eh, essas coisas assim, muito mais chique". Mal Oxi, sabia ela que a primeira vez que estava comendo aquele prato lá. puxada de bode quase toda vez aí, ó. Aí a primeira vez que estava comendo aquele prato lá e ela porque às vezes olha assim e acha que a gente tem dinheiro, mas não tem não, entendeu? Uhum. Rapaz, o Rafael vai na casa da minha avó. Ele come tudo que vem pela frente, não tem É, noção. E se tiver ovo, ele come. Se oxe. tiver caldo da carne, o restinho da caldo da carne assim, ele vai lá e pega e come com Hum. farinha. Esse cara é 10. Mas aí ela, sabe, então existe alguns pensamentos nesse Uhum, que não faz sentido não, tem que, né, tirar isso. muito bom. Muito bom mesmo, Rafa. E aí, Bibi, E tamo você quanto tem tempo? algum Tá jeito acabando? de tirar essa impressão das pessoas? Tipo, Tranquilo? ou Indo. você. Ah, sim. Porque indo na casa, por isso que eu falo: "Não, quero ir na sua casa". E chegando lá e eu já aviso que eu como mesmo, e eu gosto de comer mesmo, e eu como mesmo, entendeu? Então, aí Hum. as pessoas já entendem, né, já vê que não existe essa ideia de, né, de reparar ou alguma coisa, não existe mesmo, o que eu quero é saber onde o membro mora. Por quê? Porque e aí, se
se fica doente, alguma coisa, eu não sei nem onde ele mora, sabe? Sim. Para mim, o pastorado, eu acho que o pastorado ele tem que ser do dia a dia, assim, próximo, entendeu? Uhum. Então, um pastorado distante, onde você não consegue, como pastor, tá com a sua membresia, saber onde o pessoal mora e tal, eu acho que perde a questão do pastorado. Por isso que, quanto mais a igreja vai crescendo, acho que tem que ter mais liderança, mais mecanismo de desafogar cada vez mais o pastor para que ele tenha com as ovelhas, entendeu? Entendi. Quer dizer, a igreja vai crescendo, então tem que ter, cara, melhor gente preparada para ajudar na administração, para ajudar na pegada do culto, para ajudar nisso, porque desafoga o pastor para que o pastor tenha tempo para que ele vá na casa dos outros, é o que eu penso, entendeu? Para ir na casa dos outros, então, não preciso ficar direto aqui no vendo o movimento aqui da igreja, alguma coisa, mas não, porque daí me desafoga e eu consigo estar na casa do membro, visitar, ver o que está acontecendo, saber onde mora, saber o que precisa, Legal. entendeu? Sim. E assim, Rafa, eu tenho uma brincadeira, daqui a pouquinho, eu tenho mais uma perguntinha, tá chegando ao fim, né? Mas eu tenho uma perguntinha assim, não é tão polêmica, mas e eu preciso fazer essa pergunta, tá? Depois vai ter um bate-bola aqui bem rápido, se prepara, ele é péssimo nisso, gente, ele vai ser muito engraçado. Ele é muito ruim de raciocinar, pensa que é pastor, mas é ruim de raciocinar, mas tá bom, vambora. Cara, você sabe que a questão do dízimo pega muito, né? Pega mesmo. Quem vai assistir esse vídeo aí vai ter vários comentários aí falando do dízimo e tal. Mas eu quero ver a tua opinião sobre isso, beleza? Porque nós sabemos, como pastor, eu queria te fazer uma pergunta relacionada à sua profissão. Você largaria tudo só para viver para a igreja? Largaria? Sinceridade. Ó, eu não trabalho mais de enfermeiro, não dou aula na PUC, não faço mais nada. Eu quero agora só igreja, trabalhar para a igreja, com a igreja. Sem mestrado também? Sem Não, mestrado, claro. não, o mestrado tem que ter porque ele é, né, Ah, é pra fazer um verdade. pastor. Não, com certeza, só que a grande questão não é largar tudo do meu coração só, eu acho que seria um egoísmo da minha parte e uma infantilidade também, se eu não pensar em tudo da família, entendeu? Então, por Entendi. exemplo, a minha alegria é estar na igreja, tanto é que agora eu tenho diminuído bastante e tal, para estar mais na igreja, e a minha alegria é essa. Mas percebe que se, por exemplo, se eu falo assim: "Não, a minha alegria é essa e não dá para viver", por exemplo, hoje eu trabalho porque complementa a igreja, certo? A Sim, sim. igreja paga e paga certinho sempre, muito boa, mas eu complemento da patamar de vida que a gente foi conquistando. Então, é uma imaturidade minha eu falar assim: "Não, eu quero ficar só na igreja", e por isso eu deixo o maior peso com a tarde ou algumas privações para as crianças, alguma coisa, entendeu? Porque não, porque eu quero, e aí vem o eu de novo: "Não, porque eu quero estar na igreja, porque eu quero estar na igreja". Eu acho que o melhor raciocínio que é o que a gente está fazendo. O meu desejo é esse, e meu coração está aqui, e a minha entrega está aqui. Então agora é a gente andando junto como igreja, e a igreja ir percebendo isso Boa. também, e a gente ir fazendo essa transição, entende? Para que eu não seja irresponsável com a minha família, entendeu? Eu não Uhum. posso ser irresponsável com eles, com as crianças e tudo. E qual é a imagem que eles vão ter da igreja se o pai Sabendo que o pastor deles trabalha só na igreja. começar a cair um monte de coisa, a não ter algumas coisas ali em casa que eles estão acostumados, alguma coisa, e não, não, porque o pai está trabalhando na igreja, porque o pai está trabalhando na igreja. Qual é a imagem que eles vão ter da igreja, entendeu? Sim. Porque às vezes muito pastor cria os filhos fora da igreja porque colocou um peso absurdo, entendeu? Na igreja. E aí os filhos crescem falando assim: eu não quero isso aí, não, cara, tá doido? Nossa, forte, hein? Eu não quero essa igreja, não quero Não ser, quero ser nem ser seguido por. crente. Tá doido, não? Essa Credo. igreja, cara, fez a gente passar fome, essa Meu igreja Deus fez do céu. não ter as coisas, essa igreja fez meu pai ficar doente, essa igreja fez meus pais brigarem, essa igreja não sei o quê, entendeu? Uhum. E acontece, né, pastor? Isso Então a igreja em não alguns pode casos. ser esse causador disso. Então é uma imaturidade. O cara fala assim: não, vou viver completamente, sem que ele se prepare para isso, entendeu? Muito bom. Porque tem a pessoa que vai falar, mas você vai. E a gente escuta muito isso, infelizmente. É uma coisa que a gente tem que ser instruído, né? Não só por você, por pessoas que têm um conhecimento mais sobre o dízimo, sobre o dinheiro. Você vai para a igreja para dar dinheiro pro pastor. Eu acho que essa É, frase, infelizmente, é. acontece muito por aí, até no meio dos cristãos mesmo que estão Mas, falando isso. mas a ideia é assim: o dízimo é o que a gente fala aqui também. Ele começou lá no Velho Testamento com Abraão, entendeu? Como gratidão de algo que ele conquistou, né? Tá lá. Ele deu dízimo a Melquisedeque por gratidão, né? Ele conquistou bastante coisa e falou: vou dar essa 10ª parte. Daí foi indo, foi lá para Malaquias, né? A Casa do Tesouro e tal.
E aí a pessoa fala, não é o tesouro, e realmente a casa do tesouro não é do Velho Testamento, passou. Só que a essência é, uma das coisas é essa, é cuidar da casa de Deus e que a casa de Deus cuide. Então, por exemplo, aí vem Paulo depois e fala, cara, você não fique preso a esse negócio de 10%, doa o teu coração, mas o contexto dele não é para baixo, é para mais, entendeu? É que a gente coloca para baixo, mas o contexto dele é para mais. O que Cara, sobra, você né? quer O que dar sobra de quer Deus. dar 20, você quer dar 30, você dá o segundo seu coração. Agora, existe também do outro lado, alguns pastores que fazem mau uso disso tudo, entendeu? Que pega isso, total. A Igreja Batista, isso é difícil de acontecer. Por quê? Porque a Igreja Batista existe um salário pré-definido para o pastor. Quando o Sim, pastor vem, existe já os reajustes dele sim. pré-definido, o salário dele pré-definido. Então, por exemplo, hoje, se alguém pegar e vender uma casa e deu 100 mil reais de oferta para a igreja, não muda nada no meu ganho, no meu salário, absolutamente nada. Por quê? Porque já está pré-definido. Os aumentos e os reajustes, e o salário já é definido no momento que a gente vem para a igreja. Então isso não agora se a gente vai para um outro contexto, onde o pastor ele tem essa mão em cima disso, ou ele pode manipular isso, e aí gera esses escândalos, que as pessoas estão certas em falar: "Ah, você está trabalhando para sustentar o pastor", e de fato alguns pastores são isso mesmo. O cara, né, ele não gosta de trabalhar, ele não trabalha, ele empurra tudo com a barriga, ele não se preocupa em se preparar para servir melhor o rebanho. Entra tudo dentro da igreja e ele pega tudo, então se entra 30 mil, ele pega 30 mil, entendeu? E paga. Nossa. Não tem uma coerência nisso, então essas pessoas estão certas nisso, entendeu? Só que elas têm que saber que isso não representa a totalidade das atividades, entendeu? Sim. Generalizando tudo, É. né? Então elas estão certas nisso, é uma grande maioria, de fato, estão certíssimas. Mas existe uma outra que não é a totalidade, em que existe salários definidos, e que existem pastores sérios e que se preparam para o rebanho e que se dedicam tempo, estudo e tal para se preparar, e essa é a ideia. Puxa vida, Rafa. É. Então o dízimo ele serve para sustento da casa, essa é. Caramba. Agora o que a gente faz também, a Carmozina aqui e a diretoria sabe, as lideranças sabem, a gente ajuda as pessoas, a gente já comprou remédios caros que a pessoa não conseguiu, Cesta básica, né, Rafa? Também? cestas básicas a gente Cesta básica, distribui todo bastante. mês, mas a gente já pagou conta que a pessoa estava desempregada e ruim, não conseguiu e estava perto de corte, a gente já pagou a conta, entendeu? Nossa, que Uhum. bênção. A gente já comprou óculos para uma pessoa que tinha muita dificuldade financeira e não estava bem, chegando, a gente foi lá e comprou o óculos todo para a pessoa, então a Benção. gente ajuda, entendeu? Então a gente é uma igreja que repassa, entendeu? A Bênção. gente não segura para nós, senão a gente tava aqui também, é, Muito tempo de ouro, mas não, a gente vai repassando. E quando a pessoa entende isso, ela faz parte disso. Então, quando a pessoa entende que é uma gratidão, então Deus sustentou ela e ela vai dar uma gratidão sobre isso, porque o Novo Testamento é isso, certo? O Velho Testamento é eu vou fazer para obedecer, para ter ali. Novo Testamento é eu vou fazer porque eu já tenho, entendeu? Uhum. Eu vou fazer porque eu já tenho a presença de Deus e Cristo já vive em mim, por isso que eu sou grato, por isso é que eu trabalho, por isso é que eu exerço meus dons, por isso é que eu obedeço. É diferente o Novo Testamento e o Velho nisso. Então, quando a pessoa entende isso e fala assim, eu vou doar, por exemplo, o dízimo, porque eu sei, Deus já tem me abençoado, e a igreja é séria, que a igreja faz isso, ela é participante disso. Então, todas as pessoas que dizimaram aqui são participantes da obra de Deus no No reino. cuidado com o irmão, que a gente pagou a conta, são participantes naquela irmã que a gente não tinha o remédio, a gente comprou o remédio, são participantes com aquele da conta de água e a gente pagou a conta de água, são participantes com o sustento daqueles que precisam de cesta básica, e você participa do reino de Deus com isso, entendeu? E é claro, a parte dos dízimos é para manutenção também, então é para a gente fazer isso, para comprar a poltrona, para a gente comprar um som melhor, o dízimo é para tudo isso, entendeu? Nossa, é importante saber disso, porque É, poucas pessoas sabem abertamente sobre esse é. assunto, viu? Sim. É interessante mesmo, viu, Rafa? Poxa, nosso tempo tá curto, e a gente tem tanta pergunta para esse cara. Olha, de verdade, o intuito desse podcast mesmo é conhecer pessoas, pastor, igual você. Amém. Vou falar você, porque é jovem desse jeito, né? Ah, Mas por respeito ao Senhor, sim. sabe? Para pessoas comuns e com grandes sabedorias e feitos e fé na prática, né? Amém. Ele tá mostrando aqui pra gente a fé na prática mesmo, como é que é dentro da igreja e fora da igreja, né? Muito bom para quem tiver alguma pergunta, faça suas perguntas, porque agora, meu garoto, meu Bate bola. melhor pastor, nós vamos ter um bate-bola.
É 35 segundos para responder, não é muito. 10 segundos, tem que responder rápido, hein? Ah, O que vier na mente, sem corte. Não vai ter corte, hein, Kaique? Pode ter certeza. Essa parte tem que ir na íntegra mesmo. Preparado? Cronômetro Preparado. Mentira, tô brincando, cronômetro não. Tem que responder rápido? Tem que responder Isso. rápido, entendeu? Ixi, A primeira coisa que você pensar, assim. isso é Tá difícil. pensando, você quer fazer rápido? Eu gosto de Vamos- pensar pra pode ler caramba aí, pra bem rápido. responder. Bem rápido. Pega pesado. Primeira pergunta, começando. Antigo ou Novo Testamento? Novo. Uma pregação que marcou sua vida. Dos talentos. O que você gostaria que todo jovem da igreja entendesse? Que o Rápido. cristianismo não tem a fronteira ideológica que o mundo põe. O que todo cristão deveria aprender? Que o amor é sobre tudo. O amor de Deus é sobre tudo. Que ele falou, ame, mas Paulo ou ame Pedro? muito. Como? Paulo ou Pedro? Paulo. Evangelismo na rua ou por relacionamento? Relacionamento. Eu tô Ganhou. deixando vocês muito desconfortáveis. Um pouquinho. Ai, ai. Quer continuar mais? Tá bom, né? Tá bom. Não tem outra aí? Faz outra aí. Eu pensei que era Você quer que faça simular. toda? Eu Hã? pensei que ia simbolar tudo. noite achei interessante. Perguntou curso de manhã Tá. à noite? Pergunta aí. À noite. À no- À noite? Eis a divisão, de manhã ou à noite? Eu prefiro à noite. À noite, nossa, 100%. Tá Tem ótimo. mais aí? Tem um pouquinho, tem Tem. mais. Vai, continua, Bibi. Fala aí mais. pra ele. Tá. Uma pessoa da Bíblia pra tomar café. Davi. Um livro da Bíblia pra ler pelo resto da vida. Tito. Davi ou Moisés? Ó, Moisés. Acabou. eu não gostei de escolher Moisés, não. Oxi. O que é? Eu escolhi Davi. Vou entrevistar ele. Tá bom, gente. Que bênção, viu? E olha, tem uma perguntinha legal aqui no finalzinho aqui do contexto que minha roteirista colocou. Quem você seria se Jesus não tivesse te salvado? Oh, Essa é a pergunta pergunta. da sua mulher, esse daí. Essa é a pergunta que a gente sempre fala, né? E põe. Eu acho que eu acho que eu seria muito focado assim numa questão de carreira. Eu acho que eu seria muito. Músico, cantor, pintor. Não, acho que é questão do hospital mesmo. Acho que eu seria Tá. muito focado nessa questão de mais do que tudo, entendeu? Acho que mais do que o casamento, mais do que tudo, eu acho que eu seria muito focado nisso, entendeu? Eu acho que se de fato se Jesus não tivesse encontrado, se eu não tivesse respondido, eu acho que não sei se permaneceria casado, se teria casado, eu acho que eu ia muito nessa questão de aproveitar, de curtir, entendeu? De desenvolver na profissão, acho que eu seria muito nessa parte. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Rafa, por sua participação. Eu fico muito feliz. Sou grato ao Senhor por sua vida, Amém. tá? A nossa igreja, para honra e glória do Senhor, tem crescido na infinita misericórdia do Pai, Amém. sabe? Os seus ensinos têm sido muito bons. Amém. E pastor não é perfeito, tá? É quase, tá até brincando. Mas nós sabemos que ele tem suas limitações, mas você vê que é sensível, chorou, expressou. O cara, eu achei ele lindo. Eu nunca vi você assim, cara. Me segure aqui, hein, pra não chorar. Tá? Bom, galera, é isso. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz por esse início de podcast, tá? Nós temos muitas coisas para apresentar. O Rafa aqui, só o início de tudo para o glória do Senhor. No próximos episódios. E eu quero que vocês deixem comentário, eu quero que vocês dão sugestões também para nós sobre o que vocês gostariam de ouvir, entendeu? Porque nós temos. Vamos fazer a encenação, segura aqui. Meu O Deus. próximo entrevistado. Ó. O que significa isso? Homem-Aranha. Não Porco-Aranha. Não vou falar quem é, mas tem a ver com Homem-Aranha. Ah, Ó, muito legal. Quem será que vai estar aqui nessa cadeira? Tem a ver com Homem-Aranha, tá bom? Legal. E Fiquem o nosso Instagram, preparados. fala do nosso Instagram Nosso também. Instagram é verdade, hein? Batista Camosina. Segue lá, nosso Instagram. Muito bom. Vem aqui, Sim. João Abreu, Castelo Branco, 870. Entendeu? Vem pra cá. O CNPJ, se você quiser ajudar a gente. Olha, rapaz. 43 031 350, meu contrário 28. Já tá como falou. Gente, é isso aí.
esse aqui, o Fé na Prática para pessoas comuns com histórias extraordinárias, né? Uhum. É para viver não só que a gente ouve no domingo, mas também continuar na segunda-feira, viu? Amém. Glória a Deus. E eu fico muito feliz e continuo ainda mais. Eu não vou conseguir dormir hoje à noite. Que equipe linda! Glória a Deus. Fico muito feliz mesmo. Deus abençoe. Um beijo. Você quer falar também? Deixa eu Isso aí mesmo. Tá bom, fala, meu amor, pode falar. Sim. Eu tô muito feliz que isso tá acontecendo. Você é o primeiro de muitos ainda. E é isso. Esse projeto é ótimo, né? O podcast é ótimo, é uma maneira de evangelizar, de mostrar tudo que Deus tem feito, né? De honrar tudo que Deus tem feito. E vai ser maravilhoso, não tenho dúvida. Glória a Deus. Amém. O melhor Fé na Prática. Ah, foi Oi? muito bom, hein? Muito bom, né, Rafa? E Tem que aí? tirar agora uma foto com todo mundo. Vocês podem falar também, vocês, quando quiser, tá? Saiba que isso é importante. Nossa, o Suquinho tinha que ter gravado isso, Suquinho. Eu falei, eu não vou tomar essa pergunta. Ah, mas não tem que passar todas as perguntas pra mim? Você vai ser pego de surpresa. Sentado mesmo? Ô tio, faz uma pose pra câmera, por favor. Sentado na Pose pra câmera. Gente, eu sou a Gabi, eu tô muito feliz que esse podcast tá acontecendo, que finalmente saiu do papel. Aleluia. Eita. Glória a Deus. Tá bom, A né? gente tá aqui com o... Quem é esse aí? Eu sei quem é esse. Fechou. E aí, meus amados irmãos? Encerra o podcast. Tem Tem que ter paciência. Tem que ter Vai, homem, vai logo.